Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Alcides Ferreira, realizada em 13 de maio de 2025. Alcides, bom dia, seja bem-vindo. E para a gente começar, gostaria que você fizesse sua autodescrição, por favor. Bom, eu sou alto, tenho 60 anos, sou grisalho, uso óculos e, e é isso, acho que tá bom. Perfeito. Então, a nossa entrevista vai compor o programa de história oral do museu e ela é dividida em duas partes, né? Uma primeira parte que a gente vai falar um pouco sobre a sua vida pessoal e depois a gente vai entrar na sua experiência profissional. Para a gente começar, a gente gostaria de saber aonde você nasceu. Eu nasci em Bauru, São Paulo, interior de São Paulo. E como era composta a sua família? Bom, minha família, meu pai era bancário, né? Minha mãe, quando eles se conheceram, minha mãe trabalhava, o que era uma coisa pouco usual no interior de São Paulo há mais de 70 anos. E aí meu pai pediu que ela parasse de trabalhar, mas a minha mãe trabalhava, depois ela passou a ser do lar. Mas eu sou filho de bancário, então sou ligado ao mercado financeiro há muitos anos. Legal. E aonde você estudou, se graduou, fez ensino técnico? Bom, como eu sou filho de bancário, né, eu morei em várias cidades, né, meu pai era transferido com alguma frequência, então eu estudei sempre em escola pública, praticamente minha vida toda. E depois eu fiz cursinho e entrei na USP para cursar jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP. E você comentou do seu pai bancário, né? Mas mais alguém da sua família já atuava no mercado de capitais, no Não, mercado de bolsa? não, ninguém, Não? ninguém. E como se deu o seu interesse? Como que você entrou para o mercado de capitais? Não era capitais, né? Era de mercadorias da BMF. Bom, a área de mercadorias, ela, digamos, ela está compreendida, né, dentro da área de mercado de capitais. Mas o meu interesse aconteceu primeiro por economia, né? Quando eu estava na faculdade, eu lia muito, né? Desde a adolescência, eu lia muito, lia jornal, lia revista, tinha muito interesse por assuntos de política, economia. Lia pouco sobre esporte, lia também muito sobre entretenimento, mas basicamente política e economia, tinha muito interesse. É, é, digamos assim, o meu amadurecimento aconteceu, né, na minha passagem da adolescência para a juventude, ela aconteceu quando o Brasil estava deixando de ser uma ditadura militar, estava saindo do regime militar e se tornando uma democracia de novo. Então, era um pouco que natural esse interesse por política e economia. Economia também pelo fato de que nos anos 80 no Brasil, o Brasil atravessou várias crises, né? Por conta de dívida externa, inflação. Então, o assunto economia estava muito presente no noticiário, o que atraiu muito o meu interesse. Na faculdade, quando eu estava estudando jornalismo, tinha muita gente que queria fazer, né, jornalismo de esporte, gente que queria fazer de cultura, um grupo grande queria seguir para a política, mas eu me interessei pela economia, né? Um pouco porque é uma coisa diferente, né? Não tinha muita gente interessada, e eu imaginei naquela época que, me aprofundando mais na economia, vamos dizer, teria um nicho ali meio que garantido no meu trabalho. Então, eu comecei me interessando por economia em geral, e aí, com o tempo, eu fui me aprofundando em mercado financeiro, em mercado de capitais. Uhum. E você passou por outras empresas do setor antes de chegar na BMF? Não, eu, eu, eu trabalhei em redação, né? Trabalhei na Folha de São Paulo e na Agência Estado, que é do Grupo Estado de São Paulo. Depois eu saí e trabalhei num banco, né, chamado Deutsche Bank, Uhum. que tinha aqui uma unidade no Brasil. Estava desenvolvendo digamos assim, um supermercado financeiro chamado Max Blue, que acabou não indo adiante aqui no Brasil. Esse produto foi desenvolvido na Europa, eles tentaram trazer para o Brasil, mas acabou não dando certo, eles venderam esse negócio para o Banco do Brasil. E de lá eu trabalhei na Tendências Consultoria, que é uma consultoria econômica, e depois eu fui convidado para trabalhar aqui na Bolsa. É, a minha conexão com a Bolsa vem da cobertura, né, que eu fazia quando eu era repórter de mercado,
né? E também por uma particularidade que é o seguinte, eu comprei um apartamento, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu trabalhei como correspondente para a Folha de São Paulo em Washington, capital dos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu comprei um apartamento e estava pagando apartamento. E aí houve o Plano Collor aqui no Brasil, que teve o bloqueio dos recursos de todo mundo, foi um corre-corre danado. Eu já trabalhava naquela ocasião. E aí eu fiquei muito apertado financeiramente, né? Então eu pensei, puxa, o que que eu consigo fazer, né, além do meu trabalho como repórter, que possa me dar uma receita extra, né? E eu, de novo, né, eu lia muito livros sobre o assunto, livros de jornalistas americanos sobre mercado, e eu falei, pô, vou fazer livro, né? Então, em 94 para 95, eu comecei a escrevi um livro sobre o mercado de ouro, né? O mercado de ouro no Brasil era muito importante em meados dos anos 80. Naquela época era difícil você comprar dólar, não existia cartão de crédito internacional, então as pessoas, para se proteger da inflação, compravam ouro. Então era um mercado muito ativo. Foi quando foi descoberta Serra Pelada, lá no Pará, enfim, teve muita agitação no Brasil sobre ouro. A gente resolveu fiz um livro sobre o mercado de ouro. Tinha muita notícia, ao mesmo tempo eram minhas fontes, né? Eram pessoas com quem eu falava no dia a dia. E o mercado mais importante de ouro, né, de negociação de ouro naquela época, era justamente a BMF, né, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então eu acabei conhecendo melhor o pessoal da BMF e por conta desse relacionamento eu fiz um livro sobre os 10 anos da BMF. E esse livro, na época, ele acabou causando assim muita repercussão, porque não havia um livro de história, né, de mercado assim no detalhe no Brasil. E a gente fez um livro, eu e mais um colega chamado Newton Arita, também era jornalista naquela época. Não havia assim livros contando histórias sobre o mercado, sabe? E a gente fez um livro muito detalhado, entrevistando mais de 100 pessoas. E esse livro acabou tendo muita repercussão. E daí eu comecei a ser contratado para fazer outros livros. E em função desse conhecimento, né, sobre o mercado financeiro de capitais, aí 10 anos depois disso eu fui convidado para fazer o livro de 20 anos da BMF, né? E logo depois convidado para trabalhar na própria BMF, como, a princípio, assessor do diretor de comunicação, que se chamava Noênio Spínola, e depois como diretor de comunicação. Eu assumi o cargo no primeiro semestre de 2007. E quais foram as estratégias que você desenvolveu para tornar as informações do mercado mais acessíveis? É interessante, né? Porque como eu vim do mundo jornalístico, né, onde você tem que destrinchar o conhecimento, né, financeiro diariamente para que as pessoas possam te entender, isso um pouco que era meio parte da minha vida já. Então era uma coisa natural para mim pensar em como fazer a comunicação financeira, né, da bolsa ser a mais palatável possível, né? Então, a princípio, na BMF, a gente, digamos, tentou praticar um pouco disso, né? Mas a BMF era, naquela ocasião, né, um mercado muito mais assim, dos bancos, né? Não era um mercado tanto de pessoa física. O mercado de pessoa física era o mercado da Bovespa, né, que já tinha começado um trabalho com o Raimundo Magriano, um trabalho de popularização do mercado. Quando houve a combinação dos negócios, né, a BMF se juntou com a Bovespa em 2008 e criou a BMF Bovespa, e eu fui escolhido, né, para ser o diretor de comunicação dessa nova bolsa. A gente, então,
resolveu colocar em prática esse, digamos assim, esse conhecimento, né, de como levar a comunicação financeira de uma maneira palatável Uhum. e para muita gente, né? Então, já naquela época, né, isso 2008, 2009, a gente começou a trabalhar redes sociais, por exemplo, né? Não existia Facebook, não existia Instagram. A primeira rede social com a qual a gente começou a interagir chamava-se Orkut. Uhum. Para publicar vídeos na internet, pré-YouTube, a gente contratou uma infraestrutura, né, para que os vídeos pudessem ser publicados, né? Não havia ainda YouTube, para você ter uma ideia. Mas a gente já naquela ocasião, né, acreditava que era preciso, primeiro, mastigar o conhecimento financeiro para ele ser acessível e palatável para o cidadão comum, e segundo, massificar essa informação. De novo, né, a Bovespa já fazia um trabalho muito importante, né, de democratização do acesso ao mercado. Isso já tinha começado muito antes de mim, mas era um trabalho muito focado em ações presenciais, né, ações através de eventos, né. Ficaram famosos, né, os famosos Bolsa vai até você. A gente não só manteve isso, como também massificou esse conteúdo através do ambiente digital e da televisão. A gente tinha programas na TV Cultura, no canal Futura, na Fundação Roberto Marinho, de maneira a massificar esse conhecimento. Uhum. Legal. Você citou as iniciativas de popularização da Bovespa, né? Mas a gente queria saber, no contexto da BMF, vocês tinham algumas ações também que promoviam essa popularização da Bolsa? Tinha esse interesse ou era diferente? Tinha esse interesse, sim, principalmente na área agrícola, né? A BMF ela é composta, né, ou era composta por ativos financeiros, né? Então, os futuros de juros, de câmbio, e do índice Bovespa, mas também por contratos agrícolas, né? Então, futuro de café, de boi, assim por diante. Não eram mercados grandes, né? Do ponto de vista de volumes, né? Os volumes grandes sempre foram os volumes financeiros, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Os futuros, os derivativos financeiros sempre foram muito maiores do que os derivativos agrícolas. Mas a Bolsa tinha, assim, uma preocupação grande na popularização desses ativos, desses contratos. Então, ela tinha um evento anual muito importante, assim, de abertura de safra, né, onde se falava das perspectivas de safra. Participava também de várias feiras e eventos, né? Todas essas feiras agrícolas tinham lá um stand da BMF para falar dos seus contratos. Então, havia, sim, uma preocupação com a democratização do acesso ao mercado. Em relação aos projetos sociais que eram desenvolvidos dentro da Bolsa, né? A gente sabe que era uma marca que apoiava muito o esporte também. Como que se dava essa relação entre a sua área e esses projetos? Bom, a Bolsa, há muitos anos, a BMF, né, começou há muitos anos duas iniciativas importantes. Uma primeira chamada Associação Profissionalizante, que foi desenvolvida pelo então superintendente-geral da BMF, chamado Dorival Rodrigues Alves. Dorival foi uma pessoa muito importante para a BMF, foi praticamente a pessoa que fez a BMF acontecer, né? Ele era o que seria hoje o diretor executivo, diretor-presidente da Bolsa. Ele era uma pessoa egressa da Bovespa, né? Ele era da área de controladoria e contabilidade da Bovespa. E quando a Bovespa criou o projeto, né, para fazer a BMF nasceu da Bovespa, né? A Bovespa é uma empresa centenária, né? A BMF foi criada meados dos anos 80, ela começou a funcionar em 1986. E o Dorival foi, digamos assim, uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante, para fazer esse projeto acontecer, né? Falando hoje é até estranho, né? Mas assim, ninguém acreditava
que o Brasil poderia ter uma bolsa de futuros, né, como existia em Chicago e assim por diante. Então, a bolsa teve muita dificuldade em fazer o negócio acontecer, né? Ninguém queria comprar os títulos para ser corretor, era interessante. E assim que a bolsa ganhou alguma musculatura, o Dorival achou que era importante ter um projeto social, né? Isso muito antes de se falar de ESG, né? Estamos falando aí de anos 90, né? E ele teve essa ideia, né, de criar uma associação para formar jovens para ser marceneiro, pedreiro, para trabalhar, por exemplo, na área de beleza, né, em salão de beleza. Então ele criou a associação profissionalizante e tinha lá um grupo que era treinado, né, para seguir essas atividades. E como são atividades que até hoje, né, o Brasil tem um certo preconceito com o ensino técnico, né? A participação do ensino técnico como parcela da formação dos jovens no Brasil é muito pequena com relação aos outros países, né? Então até hoje você tem falta dessa mão de obra, né? Que é um trabalho digno como qualquer outro, né? Quer dizer, você trabalhar na cozinha, trabalhar fazendo obras, reformas, trabalhar fazendo a parte de eletricista, de pintor. Então tinha muita demanda por essas pessoas e algumas pessoas, inclusive, vieram trabalhar na própria bolsa, né? Porque tinham interesse, né, em comunicação. Então esse foi um primeiro grande projeto. Outro que começou um pouco depois, mas foi muito relevante também, foi uma ideia de um antigo presidente da Bovespa, que também foi conselheiro da BNF, foi um corretor muito importante chamado Fernando Nabuco. Fernando Nabuco era triatleta, né? E ele deu a ideia lá atrás da Bolsa da BMF apoiar atletas olímpicos, né? Premiando esses atletas com ouro, né? Então, os atletas que fossem bem nas Olimpíadas, que ganhassem medalha, ganhariam uma barra de ouro da BMF. E, de novo, a razão para isso é que a BMF era um mercado importantíssimo de ouro. Então, foi uma maneira que ele encontrou, ao mesmo tempo, de promover o esporte, né? Promover o esporte no atletismo, principalmente. O atletismo, como você sabe, é a porta de entrada do esportista mais pobre, né? O esportista que tem mais dinheiro vai para clube, né? Vai fazer natação, basquete, vôlei. O atleta que não tem dinheiro corre, né? Então, o apoio era voltado principalmente a esse tipo de atleta, mas também quem ganhava medalha também levava o ouro olímpico. E a gente fazia um evento aqui na Praça Antônio Prado, onde era entregue o ouro, né, para esses atletas que ganhassem medalha, né? Então isso foi uma coisa que foi crescendo e acabou virando o Clube de Atletismo BMF no começo, depois o BMF Bovespa. Esse clube de atletismo é um esforço da Bolsa no sentido de patrocinar atletas, de novo, principalmente, né, ou exclusivamente no atletismo. Então tinha gente de corrida, arremesso de peso, arremesso de dardo, salto em altura, que a Bolsa patrocinava. A Bolsa chegou a ser o principal clube de atletismo do país, né? Era o maior medalhista que havia no Troféu Brasil, era o maior medalhista no Pan-Americano, né? Quando havia, né, o Pan-Americano aqui na região, e também era um dos principais medalhistas olímpicos, né? Vários dos atletas do Clube de Atletismo BMF Bovespa ganharam medalhas nas Olimpíadas, né? Então, por exemplo, a Fabiana Miller foi muito bem, e vários outros, né? Uhum. Que tiveram um bom desempenho nas Olimpíadas. E além das Olimpíadas,
atletas do clube foram muito bem em outras provas, né? Então, exemplo, né? O Marilson, que era um corredor, ganhou 3 vezes a Maratona de Nova York, ganhou várias vezes a São Silvestre. Então, a BMF, a princípio, e depois a BMF Bovespa, tinha uma tradição muito grande no esporte, no atletismo e nesses esportes olímpicos. Uhum. Muito interessante. E agora a gente gostaria de saber quais foram as principais estratégias que você acredita que alavancaram a marca BMF? Olha, primeiro essa questão da massificação da informação, né? Buscar sempre mais gente para ouvir falar, né, do produto. A ideia de disseminação de conhecimento, né? Então a BMF sempre foi muito preocupada com isso, né? Tinha cursos de tudo que você possa imaginar, né? Desde curso para jornalistas sobre como usar um HP12C, até o Instituto Educacional, né, que foi criado aqui pelo Marco Aurélio Teixeira, na BMF. Funcionou nesse prédio, depois funcionou ali na Líbero Badaró, e funcionou um tempo também aqui no antigo prédio do Jockey, aqui na Boa Vista. A gente formava, tinha MBA sobre derivativos, né? Os primeiros grandes profissionais, né? Como não havia outros cursos sobre essa área no Brasil, os primeiros grandes profissionais de mercado foram formados pela própria BMF. Então, era uma estratégia muito focada em disseminação, né, em massificação, mas também em conhecimento, né? Os americanos chamam de marketing education, né? Quer dizer, educar para formar seguidores. Uhum. Dentro dessa chave da disseminação da informação, a gente gostaria de saber mais sobre as publicações, porque a gente sabe, né, existia a resenha BMF, fora isso tinha os livros patrocinados, os próprios livros de história da BMF. Então a gente gostaria de saber como que era feita a veiculação desses livros, como era o planejamento, por exemplo, dos livros que vocês iam patrocinar. Bom, você tinha basicamente 2 linhas de produção de conteúdo, né, na forma de livros. Uma era dar apoio aos cursos, né? Então, por exemplo, o livro sobre derivativos do John Hu, que é um clássico aí no tema de derivativos. A própria BMF traduziu esse livro, né, e editou o livro. Como não havia editora que se interessasse por isso no Brasil naquela época, os próprios profissionais da BMF traduziram e editaram o livro. E o livro ficou sendo editado pela própria BMF vários anos, né? A gente pagava royalty para a autora, que era como se tivesse aqui uma mini editora. Então, uma primeira linha importante era essa de ter livros de apoio, né, à formação dos profissionais, né? Acho que um exemplo mais clássico é esse mais emblemático é esse do John Hu. Mas também a Bolsa sempre fez muitos livros ligados, ou fez ou patrocinou, né, livros ligados à história, né? Não podemos esquecer que nós estamos aqui no Centro Histórico de São Paulo, né? A Bolsa, seja a BMF, seja a Bovespa, elas estão aqui no Centro Histórico de São Paulo. São Paulo tem o privilégio, né, de ver mantido, né, a duras penas o seu centro histórico, né, uma das poucas grandes cidades do mundo que o centro histórico está preservado, né, o traçado de ruas, etc. Então a Bolsa sempre foi muito ciosa de livros sobre história, né, seja história do mercado, né, seja história de São Paulo, né. Então a Bolsa, por exemplo, patrocinou livros sobre história de São Paulo. Tem livros muito interessantes aí que foram editados no passado sobre isso. E como era a sua participação na resenha BMF? Como era composto os editais? Aonde essa revista era divulgada? Bom, a revista, da mesma forma, né, como a Bolsa tinha digamos, uma preocupação grande com esse marketing voltado à educação,
a revista ela complementava esse portfólio de produtos, né, que envolvia os cursos, envolvia os livros, envolvia participação em eventos. Então a revista era uma maneira de você fazer coisas mais ágeis, sem, né, a dificuldade de se fazer um livro, né? O livro tem que ser uma coisa perene, né? Então você fazer coisas com maior agilidade sobre mercado, né? Então a gente procurava ali divulgar artigos, né? Aí um pouquinho mais técnicos no princípio, depois esse papel de divulgar materiais assim, artigos de caráter mais técnico foi sendo deixado de lado, porque havia outras publicações, né, no mercado para fazer isso, mas às vezes artigos muito técnicos, com fórmulas e tudo, para que as pessoas aprendessem, né, as pessoas de mercado pudessem aprender a trabalhar no segmento de derivativos. Então, a gente saía por aí caçando, né, quem estivesse produzindo conhecimento, as pessoas que estavam estudando, né, no próprio Instituto Educacional, para produzir conteúdos voltados a essa disseminação de conhecimento. Uhum. E assim como a Bovespa, a BMF tinha alguma iniciativa de visitação do espaço? A gente sabe, né, que ali no térreo acontecia algumas exposições de artes, isso era aberto ao público? Como que funcionava? Sim, sim. A gente fazia exposições, né, no que foi no passado o pregão, a entrada do prédio da Praça Antônio Prado, ele era no passado o pregão da BMF, né? Depois do pregão da BMF, depois de uma reforma que houve grande, o pregão da BMF passou a ser onde é hoje a Arena, né? A Arena era um pregão enorme, tinham lá algumas centenas de operadores de pregão, né? O pregão da BMF deixou de funcionar em 2008, né? Nesse espaço que era que deixou de ser o pregão e passou a ser a recepção do prédio, nós passamos a fazer exposições de arte, né? Uhum. Então a gente organizava exposições, teve um pouco de tudo aqui. Exposições do próprio acervo da BMF Bovespa, nas duas bolsas tem um acervo muito bom, esse acervo está hoje em comodato com o MASP, né? Uhum. Mas fizemos um pouco de tudo aqui, por exemplo, trouxemos aqui o acervo da família Marinho, né, do Roberto Marinho, ah, exposições sobre Benedito Calixto, vários artistas, sempre focando os artistas brasileiros, Uhum. né? E, se possível, com alguma tonalidade ligada à história também. Eh, Agora mudando um pouco de assunto, a gente gostaria de saber sobre o IPO da BMF, né, e dentro desse contexto, quais foram as estratégias que você desenvolveu para engajar e informar os investidores? Tá. Bom, as bolsas, em algum momento ali nos anos 2000, estrategicamente decidiram deixar de ser condomínios, de ser mútuos, né? As bolsas nasceram, né, no mundo inteiro, elas nasceram como associações dos corretores, né? Elas eram organizações sem fins lucrativos, né? Depois de um certo tempo, né, passados muitos anos, nos anos 2000 começou todo um debate, né, de tornar as bolsas empresas com fins lucrativos, que hoje a maior parte delas tem esse formato. Então, o primeiro movimento, na realidade, foi um movimento da chamada desmutualização, ou seja, fazer com que a bolsa deixasse de ser um mútuo, ser um condomínio, uma associação de corretores, né? Esse movimento começou em 2007, minto, em 2006, né? E seguiu por 2007. Falando hoje é curioso, né? Mas havia uma resistência dos corretores, né, nessa transformação. Não foi uma coisa simples, né? Envolveu muito convencimento, né? E a partir de 2007, quer dizer, já, né, com o movimento de desmutualização em andamento, já se tinha a ideia de
fazer o IPO de ambas as bolsas, né? O IPO da Bovespa e o IPO da BMF, né? Então, eu estava na BMF nessa ocasião, a gente fez todo o trabalho, né, relacionado à desmutualização. Ali era um trabalho de comunicação muito mais voltado aos próprios corretores, não havia muito trabalho de comunicação pública, né? Porque o conjunto de corretores é relativamente pequeno, não faria sentido, né, fazer uma comunicação aberta para isso. Mas, em algum momento, passou a fazer sentido a gente divulgar publicamente que a gente estava buscando fazer um IPO e ser uma companhia listada em bolsa, a princípio a BMF, né? Uhum. Depois BMF Bovespa, como eram várias outras empresas no país, né? Então, a gente criou uma campanha de comunicação. Essa campanha, ela começou com um cedo de qualificação, né, chamado cedo PQO, Programa de Qualificação Operacional. Esse cedo criou algumas categorias, né, dentro da indústria de corretagem. Depois desses selos, né, a gente criou uma campanha que veio logo em seguida, chamada BMF, né, aberta para você, né? Ah, ah, Convidando as pessoas, né, para participarem, né, obviamente, do IPO da Bolsa. Então, o slogan era esse, né, BMF aberta para você. Essa campanha ela foi, obviamente, aprovada com a CVM, né? E ela foi extremamente bem sucedida, né? O ano de 2007 foi um ano recorde até hoje, né, em IPO, se você colocar em valores em dólar, não foi superado, né? Foi um ano de muita liquidez nos mercados, muito interesse por IPOs. Então a bolsa teve um volume enorme, a Bovespa, né? Volume enorme de IPOs. A campanha ela começou a rodar ali mais ou menos no segundo semestre. O IPO da Bovespa aconteceu em outubro de 2007, né? O IPO da BMF aconteceu em novembro, se eu não estiver errado sobre as datas. Se não foi outubro e novembro, foi novembro e dezembro. Mas é por aí. E o IPO da Bovespa foi um sucesso também, né? Teve muita participação de gente. Mas o IPO da BMF, em função até dessa campanha também, e em função de ser um dos últimos grandes IPOs do ano, teve uma participação incrível de pessoas físicas, né? Que era o nosso principal intuito com a campanha, né? Uhum. Eu me lembro até hoje de um número, né, que 1 em cada 7 CPFs válidos do Brasil participou do IPO. Então a gente teve um número ali, foram mais de 200 mil CPFs participando do IPO, que se tornaram acionistas individuais da BMF naquela ocasião, né? Uhum. Então teve um interesse muito grande sobre isso. Eu acho que isso é o impacto, né, da abertura de capital, um deles, mas você pode trazer outros impactos que isso teve em relação à marca BMF? Olha, a gente procurou sempre, né, mostrar o benefício econômico da Bolsa para a economia como um todo, né? A Bolsa no passado, né, quando eu comecei no jornalismo, ela tinha uma imagem muito ruim no país, né? Tinha uma imagem ligada à especulação, e não era conectada com a sua função econômica, né? Que é de atrair recursos de investidores para as atividades produtivas, né? Uhum. Seja na forma de capital para as empresas abertas, seja na forma de investimentos para que
os participantes de mercado possam mitigar seus riscos, no que é o caso dos contratos futuros. Mas não havia essa visão, né? E a gente procurou sempre, na nossa comunicação, né, trabalhar muito esse lado do benefício econômico, né? Isso ajudou muito na marca, né? Com certeza ajudou na marca Bovespa, com certeza ajudou muito na marca BMF. E essas duas marcas, ao se juntarem, né, se transformarem em BMF e Bovespa, vamos dizer, você teve uma soma que foi um pouco mais do que 2 mais 2, né? Você teve uma resultante maior do que a soma das partes, né? Mostrando uma solidez, uma instituição digamos assim, de padrão internacional. E a partir daí também começaram várias reformas, né? No sentido de infraestrutura, que ajudaram a tornar agora a B3, né, numa instituição de classe mundial, né? Uhum. E a nossa próxima pergunta é exatamente sobre a fusão da BMF com a Bovespa, né? A gente gostaria de saber qual foi a reação do mercado com essa notícia, a reação das mídias, como foi isso? Olha, a gente guardou bem o segredo, né? Quando houve a notícia, a gente divulgou primeiro, no começo de 2008, que a gente tinha intenção, né, de fazer a fusão, né? Essa notícia foi tão espetacular que ela foi manchete do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo nesse dia, né? Eu me lembro muito bem disso. E atraiu muito, as pessoas não imaginavam que poderia acontecer essa combinação de negócios, né? O mercado aceitou muito bem, né? Porque o negócio de mercado de capitais, o negócio de infraestrutura de mercado é um negócio de grandes volumes, né? Você precisa ter escala. O Brasil já teve dezenas de bolsas, né? Isso não faz muito sentido, ou melhor dizendo, não faz nenhum sentido, porque é um negócio de escala, você precisa ter muito volume para a infraestrutura de mercado funcionar direito e ser factível. Então, ao longo dos anos, né, as bolsas foram se juntando, não só aqui, né, no Brasil, mas fora também, né? Hoje você tem poucas infraestruturas de mercado, né? Então o mercado aceitou muito bem. A reação na opinião pública foi muito boa também, né? Reação de imprensa, etc. Dos formadores de opinião foi boa também. Legal. E ao longo da sua trajetória dentro da bolsa, né, na BMF, depois BMF Bovespa, existe alguma iniciativa, algum projeto específico que você considere um marco, algo de muito sucesso? Não, com certeza a popularização do mercado, né? Que é uma coisa que eu herdei e mantive e expandi, né? Mas, como eu te falei, né? Quer dizer, o mercado no Brasil era uma coisa de elite, né? Não se acreditava que as pessoas deveriam participar, era uma coisa de gente rica. E as pessoas não entendiam o que era o mercado, tinha uma visão ruim de mercado, né? Era um clube, né, de amigos. E hoje, em função, né, de várias iniciativas, mas principalmente de buscar mostrar a importância econômica que a Bolsa tem, né, né, como indutor de desenvolvimento, esse trabalho, né, junto com vários outros, mas esse trabalho ele mudou a forma como as pessoas veem a Bolsa no Brasil, né? Quando a gente começou aqui e a gente fazia pesquisa, tinha gente que não sabia que a Bolsa existia, né? A gente fazia, né, pesquisas de opinião pública, assim, tinha gente que não sabia que existia Bolsa, pra você ter uma ideia. Ao longo dos anos, né, as pessoas foram com esse trabalho todo de democratização, de usar meios de comunicação de massa, internet, etc. Hoje todo mundo sabe que a bolsa existe. Tem muita gente que não entende como é que a bolsa funciona. Claro, a maioria das pessoas, mas digamos, onde interessa, né, do ponto de vista de formação de opinião, você tem um conhecimento, né, do papel institucional que a bolsa tem, né?
e um respeito muito grande, que era uma coisa que não existia, Uhum. né? Então, ter participado disso, né, é uma coisa que me orgulha muito. Agora falando mais amplamente, né, como você vê a importância da comunicação em momentos de crise, em momentos de incerteza, instabilidade? Olha, a gente é suspeito para dizer porque a gente é da área, né? Mas a gente acha que comunicação é tudo, né? Quer dizer, se você não tem um negócio que é conhecido, ah, se você não comunica, se você não conta a sua história, né? Alguém vai contar por você. E pode ser uma versão muito ruim, né? Porque a comunicação ela é como a política, assim, não existe vácuo, né? Alguém vai formar uma percepção sobre você, né? Então, comunicação é tudo, né? Para você fazer com que as pessoas tenham a percepção correta sobre o que você é, né? Uhum. E ela é ainda mais crítica no momento de crise, né? A gente viveu aqui inúmeras crises, né? E sempre se pautou pela transparência, né? Por que isso? Porque a gente era bonzinho? Não, porque a Bolsa ela é uma instituição muito importante, né? Ela é o centro do capitalismo, né? Então, a respeitabilidade, né, é um valor muito importante para a Bolsa. Então, a Bolsa sempre procurou ser muito transparente para contar, gerar confiança, né, nos formadores de opinião a respeito dela, né? Então, no momento de crise, né, e a gente viveu várias, é importante, né, você ser transparente com o público, contar o que aconteceu, se explicar, né, que às vezes não é necessário numa empresa de menor relevância ou que tem um papel distinto na economia, né? Tem empresas que, sei lá, são B2B, não tem relação com o consumidor final, vivem uma crise, aquilo pode ou não ter impacto no consumidor final, quer dizer, a obrigação delas de se comunicar é menor. Existe uma obrigação de falar com os fornecedores, com clientes e tal, público interno. Mas para a Bolsa isso era absolutamente crítico, né? Por esse papel que a gente sempre acreditou, né? Da Bolsa ser o centro do capitalismo, né? Quer dizer, o capitalismo se dá aqui dentro, né? Sim. É aqui onde as coisas acontecem, né? Onde as pessoas geram as suas conexões, acreditam nas coisas, né? Depositam a sua fé num determinado ativo, eh, aplicam as suas poupanças, né? Então, isso tem que ser um lugar de muita respeitabilidade, de muita confiança. Uhum. Agora olhando para o futuro, quais são as inovações que você acha que tem que ter dentro da área de comunicação para que ela continue relevante, principalmente falando de novas gerações, assim, né? Considerando a mudança da tecnologia, enfim. Bom, estão acontecendo muitas mudanças de tecnologia, inclusive na tecnologia de bolsa, né? Quer dizer, o negócio de bolsa está sofrendo várias transformações. Como tudo na vida, uma hora a tecnologia vai mudando, né? Ainda bem. Então, o negócio de bolsa ele está passando por uma transformação. Não sou tão especialista assim a ponto de abordar esse tema, mas o blockchain com certeza vai alterar muito a forma como o negócio bolsa funciona. Uhum. Esse é um outro capítulo. Do lado da comunicação, o desafio que você vive hoje é primeiro, uma dispersão, né, da atenção das pessoas, né? Antigamente, quando você fazia comunicação, basicamente você tinha a imprensa e a publicidade para chegar no público, e os canais eram poucos, né? Você tinha, sei lá, o rádio, a televisão, os jornais, e parava por aí. Hoje você tem uma multitude de canais, né? Quer dizer, tem as redes sociais, tem todo o ambiente digital fora das redes sociais, tem a TV, tem o streaming, enfim, você tem uma quantidade enorme de canais chegando nas pessoas, né? E cada indivíduo hoje, né, com um celular, ele é um meio de comunicação, porque Uhum. ele é capaz de coletar o que a gente está conversando aqui, né, e disseminar isso no seu próprio canal, né? Então, além, né, de uma explosão dos canais de comunicação, você teve uma multiplicação
praticamente ao infinito da quantidade de meios de comunicação. Cada indivíduo hoje pode ser um meio de comunicação. Isso, de certa forma, está organizado no que se chama hoje de influenciadores, né? Alguns não são tão influenciadores assim, mas essa é a forma geral com que as pessoas chamam, né? Mas isso se expressa nesse mundo de influenciadores e blogs e podcasts, enfim. Existe toda uma mídia, né, disseminando informação fora da chamada mídia tradicional, que são os veículos de imprensa tradicional. Isso, por um lado, é bom, porque, digamos, democraticamente você tem mais gente falando, né? Mas, por outro, você passa a correr um risco importante, que é o fato de que vários desses veículos não usam protocolos e parâmetros de checagem que a imprensa tradicional sempre usou e vai continuar usando, que é para isso que a imprensa existe. Então, um fenômeno que sempre existiu, mas que agora ele ganhou volumes assim épicos, né, industriais, é a chamada fake news, as notícias falsas. Notícia falsa, por óbvio, sempre existiu, mas agora a disseminação, né, ela ganhou uma velocidade incrível. E isso representa um risco enorme para as pessoas, né? Então, vou dar um exemplo clássico, né? Você falar contra as vacinas, né? Literalmente causa mortes, né? Porque a vacina é uma maneira de você evitar que a pessoa morra de uma determinada doença. Se você faz propaganda contra a vacina, né? Contra a ciência, você está estimulando as pessoas a correrem um risco que pode significar a morte. Então, o mundo de hoje, ele vive essa ameaça, né? Em função dessa transformação tecnológica, que, de novo, tem coisas boas, né? O acesso à informação hoje ele é muito mais simples, mais rápido, mais barato, mais democrático do que ele era no passado. Isso é excelente, é ótimo, né? Mas, por outro, você tem esse risco. No lado financeiro, né, no lado da comunicação financeira, vamos dizer, essa mudança no status quo da comunicação, ela representa um desafio importante, né? Porque o mundo das finanças, ele é particularmente suscetível à informação, né? A parte mais medrosa do corpo humano é o bolso, né? Quando você está com medo de alguma coisa, você sai correndo, tira o seu dinheiro de uma instituição e de outra, isso para fazer besteira. E essa movimentação, às vezes amedrontada de dinheiro, ela pode quebrar uma instituição financeira. Então, o risco hoje para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, para a poupança em geral, em função desse novo status quo da comunicação, é muito grande, né? É uma coisa ainda pouco compreendida no seu todo, né? Mas certamente você já vem acompanhando, né, situações de instituições que sofreram avarias importantes ou mesmo quebraram em função de movimentação em rede social, seja com notícia falsa, seja com notícia correta. Então, o mundo mudou, não dá para dizer para que eu quero descer, você tem que se adaptar e aprender a lidar com isso. Agora a gente está encaminhando para o final, né? A gente tem as nossas duas últimas perguntas. A gente gostaria que você compartilhasse alguma história que tenha sido marcante ao longo da sua trajetória, que tenha tido algum impacto na sua vida, algo que fez bem para sua carreira. Primeiro, eu queria falar assim, do seguinte: eu tive a sorte de conviver com algumas das pessoas que transformaram o mercado financeiro de capitais no Brasil, né? Elas provavelmente não tinham essa ambição na época, né? Mas elas tiveram uma importância muito grande para o mercado. Então, vou citar algumas, né? Com as quais eu convivi, tive o prazer de conviver. Então, por exemplo, quando eu comecei como repórter, né? De novo, né, eu gostava de economia e era volta e meia chamado a cobrir assuntos de economia. Eu conheci aqui alguns
dos corretores que mudaram a história do mercado, né? Um deles é o Eduardo da Rocha Azevedo, que foi presidente da Bovespa, e as pessoas não lembram mais, porque já se passou meio século, mas o fato é que existiam várias bolsas no Brasil e a Bolsa do Rio era maior do que a Bolsa de São Paulo, né? E o Eduardo foi a pessoa que conseguiu trazer o volume do Rio de Janeiro para São Paulo. A Bolsa de São Paulo passou a ser a maior bolsa do Brasil, né? E isso mudou tudo, né? A partir disso surgiu a BMF, né? Com esse dinheiro, né? Com esses recursos, ele investiu numa bolsa de futuros. Essa bolsa de futuros ficou muito grande, elas se juntaram e hoje você tem aí a B3, né? Que é uma infraestrutura das melhores do mundo, de classe mundial. Então, isso é uma coisa importante. Eu convivi com isso, né? Conheci essas pessoas, vi essas pessoas trabalhando, né? Uma segunda pessoa importante que eu já mencionei é o Dorival Rodrigues Alves, que foi a pessoa que literalmente mudou, fez acontecer a BMF, né? A BMF chegou a ser, antes de se juntar com a Bovespa, uma das maiores bolsas de futuros também do mundo. Uma coisa que começou do zero, né? De uma ideia do Eduardo, que o Dorival fez acontecer. Uma terceira pessoa que teve um impacto muito grande na minha vida foi o Edemir Pinto, que foi o sucessor do Dorival, foi diretor-presidente da BMF Bovespa, trabalhou aqui no mercado 30 anos e o mercado se transformou, né, pelas mãos do Edemir. Ele introduziu uma série de modificações, né? Modificou toda a infraestrutura de tecnologia, criou o PQO, que acabou transformando toda a indústria de corretagem, ajudou muito, né? Estimulou muito a desmutualização e o IPO das bolsas, foi o grande articulador da fusão da BMF com a Bovespa. Mais tarde foi o articulador da aquisição da CETIP, né, que deu origem à B3, fez a unificação das clearings, né, as clearings eram separadas, viu, né, muito antes disso ser relevante, é quase inacreditável, né, viu o quão estratégico a clearing ia ser para o mercado, né, apostou muito nesse negócio. Na época só se falava da negociação de bolsa, né? Não se olhava muito para o lado da cozinha, né, do lado da clearing, né? E ele foi a primeira pessoa assim, a ver que ia ser uma coisa muito importante para o mercado, a investir muito em clearing. Então, eu tive a felicidade de conviver com essas pessoas, várias delas, mencionei aqui três importantes, mas há outros nomes que eu não vou conseguir mencionar todos aqui, mas que fizeram muita diferença, né? A gente está aqui hoje nesse lugar contando essa história porque essas pessoas fizeram a diferença, né? Quando você olha para os nossos pares na América Latina, isso não é fato, né? Então, por exemplo, eu sou do tempo ainda que a Bolsa da Argentina era importante, se falava assim, o efeito Orloff. O que era o efeito Orloff? O que acontecia na Bolsa da Argentina tinha impacto na Bolsa brasileira. Mas falar hoje isso parece brincadeira, né? Porque a Argentina, infelizmente, se tornou irrelevante. Está fazendo uma força, está pedalando para sair disso, mas hoje são mercados irrelevantes, né? As empresas desses países foram ser listadas em Nova York, né? Então, as principais empresas da Argentina, do Chile, da Colômbia, mesmo do México, estão listadas em Nova York. As principais empresas brasileiras estão listadas no Brasil, né? E isso se deve a esse esforço dessas pessoas, sabe, de fazer a diferença, né? De tentar transformar as coisas, né? Mudar o status quo, né? Aí tem vários momentos importantes, né? Poderia destacar alguns, né? Quer dizer, eu vou falar, por exemplo, do IPO, né? Da BMF,
foi uma coisa muito marcante, né? Foi um trabalho muito longo, muito extenso, que assim, me marcou demais, né, pelo esforço todo. E outro momento importante foi esse momento da unificação das bolsas, e de manter, né, o trabalho, manter e massificar, né, o trabalho de democratização que o Raimundo Magliano tinha começado na Bovespa, né? Que era uma coisa que as pessoas achavam importante, mas assim, não davam muita relevância, sabe? Então tinha muita gente que achava que isso é uma coisa aí do Magliano, mesmo de uma forma um pouco caricata, sabe? Uhum. E a gente sempre acreditou muito nisso, acreditou que era muito importante e manteve erguida aí essa bandeira e levou essa bandeira para uma massificação, né? Fazendo campanha de televisão, fizemos campanha com Pelé, fizemos programa de televisão, enfim. A gente se empenhou muito em fazer esse negócio acontecer. Então, isso foi uma coisa muito marcante na minha vida, sabe? E para finalizar, a gente gostaria de saber para você, né, qual que é a importância da preservação e divulgação das memórias do mercado de capitais, que é o que esse programa de História Oral se propõe a fazer. Bom, primeiro vocês estão de parabéns de fazer esse trabalho, né? Quem não preserva a história está condenado a repeti-la da pior forma possível. Então, preservar e conhecer a história é muito importante, né? Eu tive essa felicidade, né, de poder fazer livros sobre história do mercado. Na verdade, eu fiz porque precisava pagar a prestação do meu apartamento, né? Não foi assim por nenhuma razão altruísta, foi porque eu precisava pagar as prestações. Foi por isso que eu resolvi fazer os livros e deu muito certo e acabou mudando a minha vida também, o fato de eu ter esse conhecimento sobre o mercado. Mas, assim, você conhecer a história e preservar a história é essencial, né, para você não cometer os erros do passado, né? Quando você não conhece a história, né, você corre o risco de repetir os erros, né? Então, conhecer bem a história e preservá-la é importante para você sempre evoluir e desenvolver o mercado. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação e as suas contribuições para o nosso programa de História Oral. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigado.